Muitas vezes a gente está reclamando o porquê do deserto. A gente precisa falar: Jesus, obrigado pelos desertos, porque o Senhor me tirou do meio de todo mundo para me alinhar enquanto ninguém via. E agora que eu fui alinhado, o Senhor me trouxe de novo para o meio de todo mundo, para que a dupla honra do Senhor fosse vista por todos. Deus é um bom Pai, Ele não quer gerar traumas em você, Ele te educa em lugares onde ninguém te vê, mas Ele te exalta para que todos vejam. Jesus diz que somos como estrelas brilhando no universo. Diz que a luz não pode ser escondida ou colocada debaixo de uma mesa, pelo contrário, ela precisa ser colocado no lugar mais alto. Irmão, o mesmo Deus que te alinha em secreto te exalta em público. Que amor é esse, irmão? Que cuidado é esse? Começa a encarar desertos como um cuidado de Deus. Deus, se eu estou aqui, o que o Senhor quer me ensinar? 2017, quando eu fui internado, primeiro sentimento que eu tive, primeira impressão que eu tive: se Deus me permitiu estar aqui, Ele quer me ensinar algo. Eu fiquei como uma esponja, irmão, tentando aprender tudo que eu podia naquele deserto, porque eu sabia, primeira coisa, eu sabia, vai passar, não é o final da minha história. Então, comecei a ter um senso de urgência. Se aqui é momentâneo e Deus quer me ensinar algo, o que eu não posso perder nessa experiência com Deus no deserto? Porque existe uma segunda chave poderosa sobre os preparos de Deus no meio do deserto. Se você não aprendeu o que deveria ter aprendido no último deserto, é muito provável que em algum momento você vai ter que retornar lá para aprender de novo. É como alguém matriculado numa escola que repetiu de ano. Às vezes até rola uma recuperação, mas tem vezes que não. Você vai ter que passar de novo pelo mesmo ano letivo, porque você deveria ter aprendido o que não aprendeu. Você vai ter que voltar para aquele lugar onde você já esteve. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Um dos maiores conselhos que eu posso te dar como pastor é que, se você está no deserto, esteja atento ao que Deus quer te ensinar, para que você não tenha que voltar para esse lugar e aprender de novo. Você está comigo? Diga amém. Fala comigo. Desertos são lugar de preparo. Deus está me forjando para algo novo. Deus está me preparando para um novo transbordo. Vamos declarar com autoridade. Diga: desertos são escolas da fé. Ele está me ensinando em secreto e Ele vai me exaltar em público. Ele está me alinhando em secreto, mas Ele vai me fazer transbordar em público. Porque o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O mesmo salmo que começa com vales de sombra e morte, termina com uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Alguém crê nisso? Diga amém. Segundo fundamento sobre deserto. Fala comigo. Deserto é lugar de reconstrução. Deserto é lugar de reconstrução, irmão. Pastor, mas só tem ruína. As ruínas do passado, as ruínas da minha empresa, ou as ruínas do meu casamento, ou as ruínas do meu ministério. Eu só vejo tudo em ruínas. A gente precisa desenvolver habilidade no deserto de reconstruir a partir dos cacos do nosso passado. Você vai ver que aquilo que, quando tudo estava sobrando, era desperdício. Quando tudo falta, se torna matéria-prima para o próximo novo de Deus. Você nunca vai ver no deserto alguém lavando calçada com água potável, mas você consegue ver em cidades onde não falta água. Você nunca vai ver no meio do deserto alguém desperdiçando água, porque quando você tem pouco, você valoriza o pouco que tem, sabe? Tem momentos em que Deus permite que algumas áreas da nossa vida enfrentem algum tipo de deserto, para que a gente perceba o desperdício que estava fazendo com aquilo que Deus nos deu. Você sabe um dos desertos que geram consciência a respeito de desperdício? Quando a gente está tendo uma experiência de quase morte, a gente passa a ter muita humildade em relação ao tempo que tem. Uma das coisas que explodiu a minha mente alguns anos atrás, alguém me perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 30. Ele falou: não, você teve 30. Porque ninguém sabe quantos anos tem. Você sabe quantos anos teve. Eu não sei se eu tenho 30, eu não sei se eu tenho 50, eu não sei se eu tenho 70, eu sei que eu tive 36. E esse entendimento de que o tempo que Deus me deu é um presente de Deus
me dá uma urgência tão absurda. Eu não posso gastar tempo com coisas que não têm valor. Eu preciso gastar tempo com coisas que apontam para a eternidade. Eu preciso me envolver com o meu chamado. Eu preciso gastar tempo com a minha família. Eu preciso gastar tempo com Deus. Eu preciso gastar tempo com o secreto. Por quê? Porque quando você está perto de um deserto, nessa área, você vê que não dá para desperdiçar água como você desperdiçava quando não estava no deserto. Quando eu tive num momento em que médicos me deram um diagnóstico médico contrário, eu falei: Deus, quando você me tirar desse deserto, eu vou tratar o tempo de uma forma diferente do que eu tratei até aqui. Eu já tinha um senso de urgência, mas ela aumentou muito mais. Então as pessoas me veem 14, 16 horas na obra da igreja, como a gente ficou no mês passado por 26 dias. Por que o pastor está se dedicando tanto? Por que ele quer ver em um mês pronto algo que a gente poderia fazer com calma em um ano? Porque eu não sei se a gente tem um ano, porque eu sei que Jesus está voltando e o que ele me pediu para fazer, eu quero fazer de pronto, porque Deus está fazendo uma coisa nova e o meu coração anseia para ver acontecer aquilo que um dia Deus me mostrou. Se Ele disse que vai fazer, eu sei que no céu Ele já fez. Se Ele disse que vai acontecer, eu sei que no céu já aconteceu. Então eu preciso inclinar o meu coração e sujar as minhas mãos, para que eu não seja alguém passivo que espera que algo venha do céu. Não, algo já veio do céu há mais de 2000 anos atrás. O Filho de Deus me ungiu e me chamou e me empoderou e me ativou e me posicionou, mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu preciso fazer alguma coisa. E com o que eu vou fazer? Com as ruínas daquilo que foi quebrado, desfeito, partido. Jesus pega um pão partido e a partir de um pão partido o milagre de multiplicação acontece. Jesus pega um pão partido e a partir do momento que ele parte um pão no caminho de Emaús, os servos descobrem que é o Messias que estava com ele. Jesus parte um pão na mesa na última ceia, e a partir do partir do pão, um memorial de gratidão é estabelecido a partir da ceia. Nem sempre o que se parte necessariamente é algo ruim. Tem coisas que Deus está partindo em você, mas um novo milagre vai vir a partir dessa partilha. Tem áreas que Deus está quebrando, porque a partir daquilo que Ele quebrou, Ele vai multiplicar uma medida que você nem sabia que existia, coisas que você nem sabia que estavam reservadas para você. Alguém está comigo aqui? Diga amém. 23.500 famílias online. Você pode dizer glória a Deus por isso. Somos mais de 50 mil pessoas online, sem dúvida alguma. Aleluia. Fala comigo. No deserto eu aprendo a reconstruir a partir das ruínas. Tem uma coisa que eu vi de um amigo, o pastor Vitor Hugo, e me impactou tanto. Ele disse: Fernandes, na casa do oleiro não tem lixeira. Na casa do oleiro não tem lixeira. Quando o vaso se parte, ele usa a matéria-prima do que se partiu para fazer um vaso novo. Quando o vaso se quebra, ele usa a matéria-prima do que se quebrou para fazer um vaso novo. E muitas vezes, mesmo que não tenha se partido ou quebrado, quando o oleiro olha para o vaso e vê que ele não está pronto, ele mesmo quebra e faz de novo. Tem desertos que a gente tem vivido que são uma expressão do cuidado de Deus. Ele está quebrando você para fazer de novo. Ele está moendo você para fazer de novo. O seu caráter está sendo moído, o seu orgulho está sendo moído, a sua vaidade está sendo moída, as nossas deficiências estão sendo moídas. Olha o que diz a palavra, Jeremias 18:2. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse assim: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceiro fundamento sobre deserto. Deserto gera aliança. Fala para quem está do seu lado: deserto gera aliança. Uma das coisas que fica muito clara no deserto é que a gente esperava mais de pessoas que não nos ajudaram como a gente imaginou que ajudariam. E a gente não esperava tanto de pessoas que nos surpreenderam nos ajudando como a gente não imaginou que eles nos ajudariam. O deserto ele é importante porque ele deixa algumas coisas claras. Ele mostra quem você de fato pode contar e quem talvez nem tanto.
Os desertos são diferentes do tempo do transbordo. No tempo do transbordo todo mundo se aproxima. No tempo do deserto ele faz uma seleção natural. O tempo do deserto faz com que os de verdade se mostrem como sendo de verdade. E os que não são de verdade nem precisam falar nada, eles são denunciados. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então no tempo do deserto é muito claro quem tem uma aliança com o teu coração e quem não tem. Quem tem uma aliança com a tua